Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos que já se encontram aqui presentes conosco e todos aqueles que ainda vão se achegando nesse momento. Nosso irmão Marco Antônio Moura Marcondes, dizendo aí boa noite, meu irmão. Boa noite a você que está chegando, se conectando para participar nesse momento conosco dos nossos grupos de crescimento, em momento de reunião de oração. Hoje é terça-feira, 4 de agosto de 2020. Nas nossas terças-feiras nós temos os nossos grupos de oração, e os grupos de crescimento, onde reunimos nos lares, Só que devido a essa realidade que nós estamos vivendo, da pandemia, ainda durante a semana nós estamos tendo as nossas programações presenciais. Aqui na Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, todas as programações semanais ainda estão acontecendo de forma online. Hoje, agora a gente vai começar na segunda-feira, às 8 horas, nós vamos agora, a partir de ontem, muitos irmãos já acompanharam, a nossa programação na Rádio 88 FM. Também nós temos, terça-feira, 19h30, transmissão da reunião de oração, meditação, oração. E amanhã, às 19h30, transmissão do estudo bíblico para as nossas congregações. E na quinta, o reverendo Márcio faz a transmissão do estudo bíblico no canal da Segunda Igreja para toda a igreja. Domingo, nós estamos tendo a escola dominical às 9 horas, transmitida online. E às 19 horas os cultos presenciais dentro do decreto municipal de Volta Redonda, com aqueles que podem participar. Então vamos orar, vamos continuar orando. Agora é momento de oração. Quero mandar um abraço aí para Renata Dias Emerick, de Assunção. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Deus abençoe o Ângelo, sempre lembrando que quem está junto com o Ângelo é o Samuel. Ei, Samuel, Deus te abençoe, meu querido. Pastor, não esquece de você não, tá? E também, irmãos, alguns pedidos de oração que nós temos aqui. Nós vamos ter um momento de oração agora, E nós temos um pedido de oração pela dona Ninisa. É um modo carinhoso, que é chamada essa irmã. Ela é tia da Sônia, tia do Gedivaldo. Ela é irmã da nossa saudosa irmã Célia Sardinha. Ela está internada em Barra Mansa já há alguns dias com uma situação bem delicada de saúde. Ela já tem alguns anos que ela está acamada, totalmente dependente da filha, da família, Também está orando pelo esposo da Elcilene Bernardino, que sempre tem estado conosco aqui nas nossas transmissões, A situação dele é bem delicada, já passou por várias cirurgias, precisa das nossas orações e precisa, acima de tudo, da misericórdia de Deus. Vamos orar também pelo nosso irmão Marcos Michel, que é o filho da nossa irmã Ironete, lá de Santa Cruz. Também pedido de oração para a dona Edna, sogra da Perpétua, que é a mãe do Ângelo, E pedido também pelo Rogério. Rogério é filho do Edgar Bispo, E também vamos estar orando pelo nosso irmão presbítero Isaac, que é presbítero da nossa igreja. E também família enlutada, Hoje o nosso irmão Wellington, ele perdeu a mãe dele, foi sepultada hoje pela manhã. O nosso irmão Wellington, esposo da nossa irmã, agora me fugiu o nome. A gente convive tanto, mas na hora que vai falar o nome deu branco, Mas Deus com certeza está no controle, abençoando essa família, confortando com o seu Espírito Santo. Vamos falar com Deus, É a Laodiceia, o Wellington da Laodiceia, Lau. Podia esquecer seu nome, Lau? Mas é porque a gente vai tentando lembrar os nomes aqui, Das famílias e tal, e aí às vezes dá um branco. Deus abençoe a sua vida. Se você também quer deixar o seu pedido de oração, como nós temos falado, Durante a programação, aqueles que a gente conseguir ler, a gente lê, Coloca lá, pastor, pede oração. E a gente sempre, quando tem a oportunidade, eu vou aqui e fico olhando as mensagens para a gente ver os pedidos de oração, para a gente estar orando com os irmãos. Vamos orar? Pai Santo, nós queremos colocar diante do Teu altar a vida da nossa igreja. Nós estamos nesse momento reunidos aqui, Deus, de forma virtual, online. Mas os irmãos que já estão aqui presentes conosco e outros que vão assistir essa transmissão,
serão abençoados através, ó Deus, desse momento. Acima de tudo, nós já estamos sendo abençoados aqui, porque o Espírito Santo está presente conosco, para que possamos ler a Tua Palavra, para poder, ó Deus, nos fazer ter a oração e interceder por nós, como diz a Tua Palavra, com os gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos nem orar conforme convém. Nós somos falhos, imperfeitos, pecadores, e hoje nós vamos justamente meditar sobre oração, as orações não respondidas, que muitas vezes nos frustram, que nos deixam tristes, que nos deixam abatidos, mas o Senhor tem nos chamado, Deus, a um tempo de oração nessa pandemia. Pai, nesse momento queremos colocar diante do Teu altar a vida dos irmãos que aqui estão acompanhando, sua família, o seu lar. E entre os pedidos que nós temos aqui, nós lembramos, ó Deus, da dona Ninisa, que, ó Deus, o Senhor esteja juntamente com ela, de forma especial pela Rosilene, filha dela, que já tem muitos anos que a Rose vem cuidando, ó Deus, da dona Ninisa. E ali, ó Deus, também ela tem as suas limitações físicas para estar cuidando, não só da mãe, mas também do irmão, que é especial. Esteja, Senhor, com o esposo da Eucilene, Bernardino, que sempre tem estado conosco nas nossas programações aqui, nas nossas transmissões. Esteja, Senhor, com o Marcos Michel, filho da Ironete, com a dona Edna, sogra da Perpétua, com o Rogério, filho do nosso irmão Edgar Bispo, e também com o nosso irmão presbítero Isaac. Toma nas tuas mãos esses irmãos, o Elton e a Laodiceia, nesse momento, que perderam o seu ente querido. O Elton perdeu a sua mãe, o Senhor a chamou para a tua presença. Conforta, Senhor, com o teu Santo Espírito esses corações. Abençoa a segunda igreja, abençoa o conselho da segunda igreja, abençoa as igrejas espalhadas pela face da terra, os missionários. Abençoa, Senhor, esse momento que nós estamos vivendo. Nós sabemos que só o Senhor é que tem poder e autoridade, só o Senhor é que tem, ó Deus, condições de eliminar sobre a face da terra esse vírus, coronavírus. Só o Senhor, ó Deus, que também pode permitir que a ciência e a tecnologia possam achar, ó Deus, um medicamento para combater esse mal. Mas nós estamos orando, ó Deus, mas sabemos que o Senhor está no controle, mesmo que o Senhor não responder, e mesmo que essa peste perniciosa continuar, mesmo que nós continuemos, ó Deus, no meio desse vale sombrio, o Senhor está no controle e nós precisamos ter fé. Aumenta a nossa fé para contigo. Dá-nos cada dia mais confiança, mais esperança. Dá-nos cada dia, ó Deus, mais convicção da tua glória, do teu poder, da tua suficiência. Nós oramos nesse instante, pedimos a direção do teu Santo Espírito, para que no momento da nossa meditação nós possamos ser alimentados através da tua palavra. Abençoa, Senhor, a face da terra. Abençoa, Senhor, os governos mundiais, o governo do nosso país, o Brasil, seja na esfera federal, estadual, municipal, cada lugar que tenha autoridade, em qualquer escala de poder, que as autoridades se voltem para o Senhor, se curvem diante do Senhor, reconheçam o Senhor como Deus e reconheçam que eles estão no poder, porque o Senhor assim está permitindo, é uma concessão que o Senhor deu. Então eles precisam governar para a tua glória, governar, ó Deus, para o povo, governar para satisfazer a tua vontade, o teu querer, não para satisfazer o seu ego, não satisfazer a vontade humana. Por isso, Senhor, nós clamamos em nome de Jesus, pela paz mundial, pela saúde. Ó Deus, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. Aqui, cada lar, cada família, cada pessoa, cada casa aqui representada que está nos acompanhando nesse momento. O Senhor esteja abençoando. Peça a tua bênção sobre as nossas congregações, lá em Santa Isabel do Rio Preto, distrito de Valença. Abençoa a nossa congregação em Santa Cruz, abençoa a nossa congregação Betânia, no bairro Belo Horizonte, congregação de Coqueiros e todos os irmãos que congregam nessas congregações, famílias que ali congregam. Também a segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda. Abençoa, Senhor, pastor Márcio, toda a equipe pastoral, para que nós possamos continuar caminhando da tua presença, fazendo a tua vontade, e que a tua igreja seja uma igreja evangelizadora, seja uma porta de missões, seja uma agência de missões, seja canal de bênção na vida de Volta Redonda. E todas as demais igrejas do nosso presbitério e do nosso Sínodo Sul Fluminense, e a Igreja Presbiteriana do Brasil, e todas as igrejas que têm compromisso com a tua palavra, que têm responsabilidade, que têm pregado a tua palavra, que têm anunciado Jesus como único e suficiente Salvador, pelos missionários espalhados pelos 4 cantos da terra, que o Senhor esteja acompanhando eles. Nós te pedimos que o Senhor derrame porção dobrada do teu Santo Espírito sobre a vida da tua igreja nesse momento, dessa pandemia, e nos ensine o propósito do Senhor, nos faça entender os teus propósitos, nos mostre o propósito do Senhor, para que nós cumpramos a tua vontade. É a nossa oração que fazemos nesse instante,
no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, nossa irmã Dalva, né, tá mandando aí um boa noite. Nossa irmã Lúcia Amaral Lobato, né? A Elícia Tardem, estivemos orando por você, minha irmã, perdeu a sua irmã recentemente, né? Deus abençoe e conforte a família de vocês, amamos muito. Aparecida Pacheco, a Elícia e a Aparecida são lá de Alto Jequitibá, de locais diferentes, mas lá da minha terra natal, né? E já falamos aqui dos demais que já deram um alô aqui. Então vamos louvar a Deus nesse instante, né? Nós vamos estar cantando hoje o hino de número 205, que tem como título Amor que Chama. É o hino do nosso inário. Você que tem um inário Novo Cântico pode estar acompanhando, louvando a Deus aí na sua casa com o hino de número 205 do nosso inário. Mercado Livre. Encontre o notebook que seu pai merece com o desconto que você propagandas merece. que atrapalham, né? Vamos então para o hino. Jesus nos chama, Ele chama com amor. Não vos demoreis, Jesus vos ama, Ele acalma a vossa dor. Não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama é Jesus, que morreu por nós na cruz. Não vos demoreis, perdão alcança quem confia no Senhor. Não vos demoreis e sem tardança recebei o Redentor. Não vos demoreis, vinde sem temor. Quem nos chama é Jesus, que morreu por nós na cruz. Não vos demoreis, Jesus foi morto em lugar do pecador. Não vos demoreis, real conforto, em vos dar o Salvador. Não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama é Jesus, que morreu por nós na cruz. Amém. É Jesus que nos chama à sua presença de forma graciosa no amor para nos dar perdão. O Espírito Santo de Deus vem com um propósito definido, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque somos pecadores, da justiça porque Jesus justificou o nosso pecado, pagando o preço por esse pecado na cruz, derramando o seu sangue. E no juízo porque um dia haverá o juízo final, aonde Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Nossa irmã Malta Terra, boa noite, minha irmã, Deus abençoe. Nossa irmã Lucimar da Silva Rodrigues, Deus abençoe também, boa noite. O nosso irmão Davi, grande Davi, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje nós queremos falar sobre orações não respondidas. Tema interessante, né? Falar de oração é sempre muito bom, mas sempre quando a gente fala assim, as orações que são respondidas. Eucilene, nós já oramos aí pelo seu esposo, né? Sempre bom ver você aí deixando um alô aí. Então, queridos, mas falar de orações não respondidas às vezes parece um pouco estranho, né? Mas é justamente isso que nós vamos falar. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 12, do verso 15 ao 23. Né, Samuel? Vamos ler o livro
do Samuel. Nós temos o Samuel que está acompanhando conosco aqui, né, juntamente com o papai dele. Vamos ler a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 12, do verso 15 ao 23. Nossa irmã Darcy, Valim e Elisa, Deus abençoe, boa noite, graça e paz a vocês também, queridos. A palavra de Deus nos diz assim em 2 Samuel, capítulo 12, do verso 15 ao 23. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da casa de Davi achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou-se de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-se-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu então Davi. Ou respondeu ele, né, Davi? Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? E eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Ou seja, meu irmão Elton Erinja, orações não respondidas. Amados, o contexto da história que leva a esse fato que nós estamos falando aqui, nos leva a pensar o seguinte: o rei Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Deus falou isso. Mas Davi não foi um homem perfeito, assim como eu e você não somos. Foi um homem de guerra, de grandes conquistas. Foi um homem que preparou tudo para ser construído o templo de adoração de Deus em Jerusalém, que foi construído pelo seu filho, Salomão. Foi um homem de grandes conquistas, começou a sua vida pública muito cedo. Quando ninguém queria enfrentar um grande gigante, ele ainda um jovem rapaz, enfrentou esse gigante e o matou, porque ele estava desafiando Deus de Israel. E aí você conhece que Davi então foi ungido rei, ainda não tomou posse do reinado. Depois ele toma posse em parte, depois ele toma posse do todo do reinado de Israel, e aí ele se torna rei. Foi um grande general de guerra, ao ponto das mulheres, do povo, dizer que Saul conquistou e derrotou milhares, e Davi conquistou e derrotou milhares de milhares. Então, queridos, no meio disso tudo, Davi então assume o trono, e como todos nós, ele também tinha os seus defeitos. Um dia Davi viu uma mulher que era casada, a cobiçou. Sendo ele rei, mandou trazer aquela mulher à sua presença e ele a possuiu. Aquela mulher ficou grávida. Informou a Davi que ficou grávida. Então Davi mandou chamar o seu esposo, mandou ele para casa para ficar com a mulher, para dar uma disfarçada, para camuflar que não era ele o pai da criança. Esse homem não foi, que era Urias. E aí Davi cometeu um ato muito atroz. Ele mandou Urias com uma carta na mão, com a carta da sua condenação. E disse assim na carta: olha, quando Urias chegar aí, põe ele na frente de batalha da guerra. E aí quando os inimigos vierem, deixa ele para que ele morra. E assim fizeram. Agora aquela mulher é viúva. Ela estava grávida de Davi. E Davi então trouxe ela para sua casa, para o seu aposento, para estar como esposa. Enfim,
A criança nasceu, mas Deus mandou, o profeta Natã trazer a palavra de Deus a Davi, palavra de condenação. Depois que Natã, o profeta, sai da casa de Davi e vai embora, o texto então vai nos dizer que o Senhor feriu a criança de doença mortal. Mas Davi se colocou diante do Senhor a orar. Davi era um homem de oração, isso aí a gente sabe. Apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, Davi era um homem de oração. Até hoje, em Israel, o povo judeu reconhece Davi como o rei principal da nação de Jerusalém até hoje. A estrela de Davi é o símbolo da bandeira de Israel. O túmulo de Davi é o túmulo que até hoje tem-se uma veneração, vamos dizer assim, em Jerusalém. E a gente conhece Davi pelos seus salmos, pelos seus escritos, pelos seus cânticos, que ele também era músico. Mas, irmãos, Deus não poupou Davi, ainda que ele orasse. Davi orou muitas vezes por ele, pedindo para que Deus o protegesse dos seus inimigos. Muitas vezes Davi orou porque ele estava passando por situações muito perigosas. Ele teve um momento que ele ficou à beira da morte. Agora Davi não está orando por ele, está orando por uma criança, que é o seu filho, ainda que seja fruto de um pecado, de um grande erro. E nós então vamos pensar o seguinte: Deus valoriza tanto a fé que temos de todo o coração, que Ele graciosamente tirará tudo no mundo em que nós poderíamos ser tentados a confiar, até mesmo a própria vida. Essa é uma palavra de John Piper. Seu objetivo é que nós tornemos cada vez mais fortes, o seu objetivo é que nós tornemos cada vez mais fortes em nossa confiança do que Ele mesmo será tudo o que nós precisamos. Ou seja, Deus, quando vê que nossa confiança está nas coisas do mundo, na nossa força, na nossa capacidade, Deus tira isso de nós. E ainda que Ele tire a nossa própria vida. John Piper dá essa colocação muito plausível para esse momento, porque olha só, Deus permitiu que o filho de Davi, com Batseba, ficasse mortalmente doente. Davi sofreu com essa doença da criança e ele ficou desesperado. E ele implorou de forma desesperada a Deus que salvasse o seu filho. Ele ficou sem comer durante 7 dias, passou a noite, prostrou-se diante do Senhor em oração, porém no 7º dia a criança morreu. Ou seja, Deus não atendeu a sua oração. Hoje nós estamos falando sobre orações não respondidas. Por exemplo, nós estamos nesse momento de isolamento social, quarentena, desde o momento em que decretos foram baixados, cidades, estados, federação, por causa da pandemia. Eu, particularmente, creio que também você, antes de começar essa pandemia, eu já estava orando pedindo a misericórdia de Deus, porque já se falava do que está acontecendo e do que ainda pode acontecer. Então a gente orava. Eu, particularmente, quem tem acompanhado as nossas transmissões sabe disso, Já vai para 6 meses, faz na semana que vem, que nós estamos isolados, que nós estamos nessa situação. E estamos orando constantemente, não só aqui nas lives, mas nas nossas orações em particular, clamando pela misericórdia de Deus, pedindo que Deus elimine de sobre a face da terra, que permita que esse mal seja banido de sobre a face da terra, mas ainda ele não acabou, ele está aí, fazendo vítimas, infectados, dia após dia. Nunca diminui, só está aumentando. Alguns países já deu uma tranquilizada, alguns já diminuiu, já está diminuindo o número de infectados e de óbitos. Mas ainda existem muitos infectados, são milhões e milhões. São centenas e centenas de milhares de pessoas que já vieram a óbito. Então Deus não está respondendo à nossa oração, do que nós queremos, mas Ele está fazendo a vontade dEle. Eu já falei aqui que o propósito de Deus com essa pandemia é julgar a terra. Não tenho nenhuma dúvida disso. Por quê? Porque o povo não tem reconhecido o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como Deus.
não têm reconhecido Jesus Cristo, seu único Filho Salvador, o único e suficiente Salvador, no qual a palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai se não for por Ele, como Senhor e Salvador. Não tem reconhecido a autoridade do Espírito Santo na revelação da palavra, no conhecimento, tem banalizado a palavra, tem chacoteado a Bíblia, tem, vamos dizer assim, colocado como a Bíblia é coisa de homem, isso é invenção, isso está tudo errado, críticas, e Deus, então, como diz apóstolo Paulo lá na carta aos Romanos, o homem se inculcando por sábio, achando que ele está acima de Deus, fazendo da criatura objeto de adoração. Então Deus entregou os homens às suas paixões infames. Aqui nesse caso, além dessas situações que nós estamos também vivendo, porque Deus tem entregado os homens às suas paixões infames, ao ponto de cometerem torpeza entre si, mas Deus também permitiu esse vírus e ele vem assolando a humanidade. E aí não sabemos ainda até onde vai. Então nós vamos continuar orando por esse vírus e nós devemos continuar orando por esse vírus. Nós devemos e vamos continuar clamando, suplicando, intercedendo em nome de Jesus. Mas as nossas orações, nós não sabemos até quando elas não serão respondidas. Hoje nós estamos nessa condição, mas você de repente tenha vivido alguma experiência particular em torno do tempo da sua vida, porque eu sei que aqui tem alguns irmãos que são mais experientes do que eu, e que Deus não respondeu a sua oração. Sabe por que Deus não responde? Porque o propósito de Deus é outro, está acima. Por isso que ele diz lá no profeta Isaías, os meus caminhos são acima dos seus caminhos. Os meus pensamentos são acima dos seus pensamentos. A minha vontade, o meu querer, a soberania, a glória, a majestade, a autoridade de Jesus está acima de qualquer homem, de qualquer ser humano. Ainda que ele ache que ele está no poder, que ele é um imperador, que ele mande, que as coisas têm que ser do jeito dele. Não. A questão é, Deus está no controle. Portanto, queridos, os conselhos de Davi, são conselhos interessantes que nos Salmos, Só que Davi também recebeu conselhos. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dar para ele a notícia de que o seu filho havia morrido. E os conselheiros, ficaram ali cochichando. E Davi, percebendo o cochicho deles, olhou para eles e perguntou, a criança morreu? Eles disseram, sim, a criança está morta, morreu. E aí, Davi parou de orar, deixou de orar. Davi se levantou, lavou-se, penteou-se, trocou de roupa, ungiu o rosto, o cabelo, foi para a casa do Senhor, foi para a igreja, foi para o templo e foi adorar o Senhor. Depois voltou para casa, pediu para poder pão, para colocar comida na mesa, colocar pão na mesa e foi comer. Ou seja, ele orou, ele buscou, ele pediu, ele intercedeu, ele clamou pela vida da criança, que era o seu filho, que estava doente de forma mortal, uma doença mortal. O texto não diz que doença era, mas ele estava doente. E ele ficou 7 dias prostrado, sem comer, sem tomar banho. E aí o que acontece? Num dado momento, a criança morreu. Bem, o que Davi estava pedindo, o que ele estava clamando, o que ele estava buscando, Deus não respondeu. A vida dele vai ter que seguir. A vida segue. Então ele foi adorar o Senhor, ele foi comer. Primeiro ele vai adorar o Senhor, ele ainda está em jejum, vai adorar o Senhor. Vai adorar o Senhor por quê? Porque Deus não respondeu a oração dele, mas Deus continua sendo Deus. Deus não respondeu da forma como ele queria, mas Deus é Deus, ele reconhece isso. Não respondeu da forma como ele almejava, mas Deus não deixou de ser Deus por isso, porque Deus estava punindo Davi. Na mesma realidade, na mesma proporção que nós estamos vivendo hoje. Quantas pessoas já morreram na face da terra nesses últimos meses dessa pandemia? São o resultado do julgamento de Deus. É o resultado do juízo de Deus. Não estou dizendo diretamente que quem está vindo a óbito está morrendo porque ele só está errado. Não. É um julgamento que está sendo colocado sobre a face da terra, foi trazido sobre a face da terra de forma coletiva. Ah, pastor, mas tem irmãos da igreja que já faleceram de Covid. Tem irmãos da minha família, pessoas ligadas a mim. Eu estava falando agora com a Elícia agora há pouco tempo. Agora a gente estava falando que a irmã dela faleceu há poucos dias agora, lá em Alto Jequitibá, pessoa que a gente tem um grande carinho.
Ou seja, eu perdi minha avó no meio dessa pandemia, agora no mês de maio, você perdeu familiares. Eu sei que tem irmãos que estão aqui conosco que perderam familiares. Hoje, nosso irmão Wellington, né, esposo da Laodiceia, perdeu a mãe. Não é de Covid. Mas a realidade é, Deus está continuando sobre a face da terra. Também nasceu muita criança, nasceu muita gente nesse período. Mas a punição de Deus sobre Davi foi a morte do seu filho, devido ao seu erro, devido ao seu pecado. Ainda que ele clamou, ainda que ele intercedeu, ainda que ele jejuou, ainda que ele adorou a Deus, mas Deus falou que a criança ia morrer, e morreu. Então, irmãos, tem muitas das nossas orações que não são respondidas, né? E aí, às vezes há um questionamento, né? Os servos de Davi questionaram ele, dizendo assim: meu Senhor, não entendemos o que aconteceu. Não entendemos o seu comportamento. Porque enquanto a criança estava viva, o Senhor jejuou, chorou, orou, clamou, ficou prostrado, não nos ouviu. Agora a criança morreu, o Senhor se levantou, o Senhor tomou banho, o Senhor trocou de roupa, o Senhor foi para o templo, o Senhor adorou, o Senhor sentou na mesa, o Senhor comeu pão. E Davi disse o seguinte: eu jejuei e chorei enquanto a criança ainda estava viva, porque tinha esperança de que o Senhor tivesse misericórdia de mim e deixasse a criança viver. Mas agora que ela morreu, o que me adianta jejuar, orar, buscar? Deus já fez a vontade dele. Ele diz assim: eu posso trazer de volta a vida dessa criança? Não tem poder para isso. Deus tem, mas eu não tenho. Então eu não tenho que fazer mais nada. Não tenho que fazer mais nada. Agora, eu vou para ela, eu vou para junto dela. Eu vou para onde ela está, mas ela não vai voltar para mim. Ou seja, é a convicção de que Deus está fazendo a sua vontade. Então, pastor, vamos parar de orar? Não. A exemplo de Davi, enquanto há esperança, vamos orar. A exemplo de Davi, enquanto há esperança, vamos interceder, vamos clamar, vamos jejuar, vamos suplicar, vamos pedir a Deus por essa pandemia e por muitas outras coisas que estão acontecendo sobre a face da terra. Eu tenho sempre falado no início das nossas lives, lá no início dessa pandemia, eu falei muito, escrevi, e não podemos esquecer, a pandemia não é o pior mal que nós estamos vivendo nesse século. O pior mal que nós estamos vivendo nesse século é o abandono de Deus, da sua palavra, a chacota que tem sido feita da pessoa e obra de Jesus, a desmoralização do Evangelho, da Igreja do Senhor Jesus, a perseguição contra os cristãos e, acima de tudo, entendeu? Não reconhecimento da glória de Deus em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, na revelação da palavra, no conhecimento que é transmitido através da palavra, poder, revelação, conhecimento, sabedoria dada pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, queridos, o que vamos pedir? Vamos pedir porque o mundo está doente. Antes dessa pandemia, o mundo já estava doente, moral, civil, familiar, igreja. A situação de que a palavra está sendo mercadejada, negociada, vendida, trocada. O Evangelho, a palavra de Deus, virou moeda de troca. O Jesus que só dá bênção. A exemplo disso, nós estamos aqui falando de orações não respondidas, né? A gente sabe que Deus não responde todas as orações e não faz todas as nossas vontades. Então não somos nós que determinamos, não somos nós que decretamos, não somos nós que queremos. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para cumprir o preceito de Deus, para cumprir os propósitos de Deus. Não para Deus nos servir, não para Deus fazer a nossa vontade, não para Deus satisfazer a nossa vontade. A palavra de Deus tem sido mercadejada e muito do erro do que nós estamos vivendo no presente século, que muito eu posso confirmar aqui que Deus não está ouvindo a oração da igreja, porque é uma igreja hipócrita. Uma igreja que não está vivendo a fidelidade da palavra, que não está vivendo de fato a palavra. Os ensinamentos, o conhecimento, na prática. E aí o que acontece? Nós vamos continuar clamando como igreja? Vamos. Vamos continuar intercedendo como igreja? Vamos. Vamos continuar orando como igreja? Vamos. Mas Deus não está respondendo. Mas vamos continuar orando. Entendeu? Porque Ele continua sendo Deus e a vontade dele está sendo feita. Davi viu isso. Mas Davi não ficou prostrado, não ficou chateado, não ficou magoado, não ficou o resto da vida lá, cabisbaixo, sem comer, sem beber, sem tomar banho, porque uma hora ele ia morrer. O que ele fez? Quando a oração dele não foi respondida, ele levantou a cabeça,
tomou uma postura, foi para o templo, foi para a casa do Senhor, adorou, tomou uma postura diante de Deus e reconheceu o que ele fez. Ele voltou para casa, confortou a mãe da criança, coabitou com ela, teve um outro filho, que é Salomão, pegou Salomão, entregou na mão de Natã, que foi o profeta que profetizou a morte desse menino, que profetizou o erro de Davi e disse assim: cuida desse menino, educa esse menino, está na sua responsabilidade, Natã. E nós sabemos bem a história de Salomão. Então, queridos, que Deus abençoe a nossa vida, abençoe a nossa casa, a nossa família, porque nós estamos vivendo tempos. Eu falei ontem lá na rádio sobre passarmos por tempestade. Eu quero concluir lendo aqui algo que está postado. Talvez você não leu, mas olha só. Quando Jesus chama os seus discípulos para entrar no barco, que ele chega no meio do mar e tem uma tempestade, os seus discípulos o seguiram, obedeceram a sua voz. E para onde que Jesus os levou? Direto para uma tempestade. Essa tempestade veio porque os discípulos obedeceram ao Senhor, não porque eles o desobedeceram. Ou seja, às vezes nós achamos que as coisas estão acontecendo só por causa de desobediência. Mas também Jesus, porque os discípulos o obedeceram, ele levou eles para o meio de uma tempestade. E às vezes quando surgem problemas, dizemos que são resultados de desobediência. Mas o fato é que uma tempestade, na verdade, pode ser também resultado da obediência. Deus pode usar as tempestades em nossas vidas para realizar o seu propósito. Como diz o ditado, o mesmo martelo que quebra o vidro também forja o aço. Às vezes pode parecer que seria melhor nunca passarmos por uma tempestade, por uma dificuldade, por uma avalanche, por uma pandemia. Achamos que a vida sempre deve ser fácil. Mas há coisas que aprendemos nas tempestades, nas adversidades, nas pandemias, nos momentos difíceis. Há coisas que aprendemos em dificuldades e crises que não aprenderíamos se não fosse de outra forma. Na vida, se não há provações, não há triunfos. Deus tem seus propósitos na provação. Então, se Deus não está respondendo às nossas orações, não é motivo para a gente parar de orar. A gente só vai parar de orar quando Deus responder, ainda que a resposta que Ele vai dar seja a morte. Ainda que a resposta que Ele vai dar vai ser o luto. Mas Ele vai responder. E eu sempre digo, né? O não de Deus é melhor do que o sim do homem. Que Deus abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, abençoe os nossos familiares, abençoe o povo de Deus espalhado pela face da terra, e que esse tempo de meditação e oração possa ser um tempo de refrigério, e que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração. Amém? Eu estou vendo aqui alguns irmãos, tem gente lá de Alto Jequitibá conosco aqui, né? Nós temos o nosso irmão presbítero Zé de Almeida, nosso irmão presbítero Vanderlei, nossa irmã Perpétua, nosso irmão presbítero Josias Cessa, e os outros eu já falei. Quem não deixou o seu joinha, o seu alô aí, pode dar, que a gente vai estar orando também por você. Se você tem algum pedido de oração, eu sempre tenho falado, pode escrever aí no comentário, né? Hoje, não, por enquanto, não teve nenhum pedido de oração, mas quando tem, nós fazemos esse momento de oração, na oração final com seus pedidos, né? Mas se você quiser deixar, pode deixar nos comentários, porque depois eu vou leio, né, todos os comentários, e quando tem algum pedido de oração, por exemplo, o pedido de oração da dona Nenisa, mãe da Rosilene, né, que é a tia da Sônia, né, Sônia? A Sônia está aí conosco aí, né? Eu liguei lá para a Rose, estive conversando com ela, é um pedido que ela fez na semana passada. Aí ela escreveu, eu não consegui ler tudo, porque aí depois eu fui ver, aí coloquei em oração. Aí a Sônia veio falar comigo, me passou o contato da Rose para falar com ela. Assim a gente tem feito, irmãos, não estamos atendendo presencial, mas estamos aí à disposição dos irmãos pelo telefone, WhatsApp, enfim. Se você quer meu contato, pastor, eu queria falar com o senhor, eu queria tirar uma dúvida, eu não tenho o seu contato, a gente passa lá, mesmo aqui dentro do canal do Face, a gente pode passar pelo Message, que aí não fica público. Aí você pode me passar seu telefone. Pastor, tem uma menina um dia desse de Martins Soares que fez aqui pelo canal, disse assim, pastor, eu queria um conselho e tal. Aí passou o telefone e eu passei para ela o que ela estava pedindo. A gente está tentando atender a igreja em todo e qualquer sentido através, né, dessas redes sociais. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, vamos continuar pedindo em nome de Jesus que Deus esteja eliminando com esse coronavírus da face da terra. Ainda que ele não responda, nós vamos continuar orando, porque Ele é Deus, Ele está fazendo a vontade dEle. Amém?
Pai Santo, colocamos diante do Teu altar a vida de todos nós que aqui estamos, virtual, irmãos de longe, de perto, irmãos aqui da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, irmãos de cidades longínquas, lá de Alto Jequitibá, nossa irmã Silene, que está lá no Rio. Tem outros irmãos que estão aqui que deram um alô, deram um joinha, não sei de qual cidade são, mas estão aqui presentes conosco nessa transmissão. A bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua cidade, sobre onde você mora, sobre a sua igreja, meu irmão. Que Deus, o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor conduza a vida dessa igreja, que nesse momento está reunida, não presencialmente, mas reunida, ó Deus, na direção e na orientação do Espírito Santo, na Tua palavra. Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja, ó Deus, eliminando esse mal de sobre a face da terra. Somos incansáveis nesse pedido. Que o Senhor esteja, ó Deus, banindo de sobre a face da terra esse vírus. Que se o Senhor também aprove, na Tua autoridade e poder, a ciência pode achar, ó Deus, um remédio para esse vírus. Mas o Senhor está fazendo a Tua vontade, com certeza, como foi na vida de Davi. Ainda que venha o luto, e muitos estão encarando o luto, muitos estão contaminados, não só pelo coronavírus, mas outras situações de saúde. Mas nós cremos piamente, na fé, na esperança, na convicção que temos em Cristo Jesus, de que o Senhor está no controle. Porque o Senhor, para nos salvar, permitiu a morte, trouxe a morte. Enviou Jesus, o Teu Filho, para morrer no nosso lugar. Então a morte não é o fim. A morte é um propósito do Senhor. E ela vai cumprir o seu propósito sobre a face da terra. Como foi em Davi, como está sendo nesses dias dessa pandemia. E o Senhor vai continuar fazendo a Tua vontade. Precisamos entender e reconhecer também que nem todas as tempestades é porque só o mal, o erro, o pecado. Porque o Senhor também nos leva para dentro da tempestade, dos problemas, das adversidades, para nos fortalecer, para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer, para nos preparar para algo maior que não estávamos preparados. E às vezes o luto vem justamente para sermos amadurecidos, trabalhados, tratados, para sermos preparados pelo Senhor, para que em nós se cumpra o Teu propósito. Assim foi na vida de Davi, assim seja sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje. Nós oramos agradecidos, pedimos a Tua bênção e o fazemos, ó Deus, nesse instante, no santo nome de Jesus. Os nomes que nós aqui citamos em oração, os pedidos que aqui foram feitos, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando cada um deles e outros pedidos que possam vir. Nós vamos continuar orando aqui em particular todos os dias por esses irmãos e pelos pedidos que aqui têm sido colocados para a glória do Teu santo nome, para a edificação e crescimento espiritual da Tua igreja. É a oração que fazemos agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua casa, Sônia Maria, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a todos nós. Amanhã às 19h30, se Deus assim permitir, se tivermos lá com vida e saúde, nós estaremos aqui transmitindo o nosso estudo bíblico para as nossas congregações. Até lá, em nome de Jesus.